Olá, sejam bem-vindos ao Papo Cajuína, um projeto editorial da Caju para inspirar quem, assim como a gente, trabalha com gente. Eu sou a Luísa Terpins, editora de Cajuína. E eu sou Lucas Fernandes, líder de gestão da Caju. E a cada episódio falaremos sobre temas relacionados a RH e liderança com convidados super especiais. Bom dia, estamos começando mais um Papo Cajuína e hoje a gente tem aqui uma convidada super especial com a gente, a Sofia Ribeiro, diretora de RH do Brasil da Nokia. E beleza, quando a gente fala de Nokia, eu pelo menos da minha geração, a gente já pensa no icônico celular, o jogo da cobrinha, eu adorava. Mas a gente sabe que a Nokia é uma empresa que se reinventou muito nos últimos anos e é muito mais do que isso. Bom, a gente vai conversar um pouco sobre reinvenção, sobre resiliência e tudo isso tem a ver muito com o momento de recursos humanos, que mais do que nunca a gente precisa disso, né? Sofia, muito obrigado pela presença e... Fica à vontade, conta um pouquinho sobre vocês, sobre você, para a gente te conhecer um pouco antes de começar esse papo. Legal, obrigada pelo convite, fiquei muito feliz da gente poder falar um pouquinho sobre isso, né? É muito bacana falar da Nokia, né? A Nokia se reinventou, assim como a gente, né? Eu acho que o mundo hoje está vivendo uma reinvenção, né? Super positiva, e hoje a gente continua se conectando com esses jovens, né? Só que de uma outra forma, né? Com a forma do 5G. Então, hoje a gente se conecta com ele com 5G, com altas tecnologias, e é muito bacana, né? Como vocês falaram, sou a Sofia Ribeiro, sou mãe, acho que isso me projeta de uma forma melhor, acho que depois que eu fui mãe, eu sou uma profissional muito melhor, psicóloga, apaixonada por RH, né? E acredito muito na transformação. Eu acho que a gente vem aprendendo, vem se reinventando, por mais que eu tenha aí 25 anos de RH, eu acho que cada vez mais a gente faz mais coisas e se realiza de uma outra forma, né? Eu acho que o legal de tudo é quando a gente olha para trás e vê as coisas acontecendo, né? Dá um orgulho, assim, né? É muito bacana, mas estou super feliz de estar aqui, da gente poder fazer um bate-bola aí sobre RH. Não, muito legal. 2 pontos, assim, enquanto você falava. Você é psicóloga. Eu acho que tenho visto poucos psicólogos trabalhando no RH, apesar de a gente fazer essa correlação, né, de psicólogo trabalhando, mas ultimamente nos nossos entrevistados é tudo gente do... A gente é raro. Já deve estar quase em extinção. É verdade. Não, porque eu vejo gente de administração, de marketing, enfim. Então, muito legal você ser... Raiz, somos raízes. Vocês dois são raízes. E, bom, você falou 25 anos na área. O que você tem visto de mudança? Imagino que muita coisa de lá para cá, mas também nos últimos 5 anos as mudanças até aceleraram. Como que você vê isso? Eu acho que assim, lá no passado, né, existia uma pressão muito voltada ao que era processual. Então, a gente falava muito do que é importante até hoje. A folha de pagamento, por exemplo, é um processo que continua sendo importante, mas hoje a gente fala muito mais da essência e da experiência do colaborador. Eu acho que a gente andou junto com o negócio, né? Hoje as pessoas querem experimentar e o colaborador não é diferente disso, né? Então, quando a gente fala de programas, quando a gente fala de implementação, a gente tem que também trabalhar com a experiência do colaborador, né? O que ele sente daquilo, né? Antes, eu acho que o RH ficava dentro de uma caixinha criando coisas e implementava. Hoje a gente cria por várias mãos, né? Hoje a gente pede muito mais a voz das pessoas para entender se isso funciona, se isso não funciona, trabalha muito com a cultura da empresa, né? Então, acho que eu vim vindo desse mercado que foi se adaptando, se reinventando, né? E trazendo o RH como protagonismo, né? Eu acho que a gente deixou de ser coadjuvante lá atrás e hoje a gente fala muito mais de um RH que está junto com o negócio, de um RH que acelera o negócio, né? Então, eu me sinto hoje muito mais contribuindo para o negócio, né? De uma forma muito mais positiva do que lá atrás. Lá atrás a gente ia muito mais by the book, então por mais que um era engenheiro, outro era administrador, né? Hoje a gente vê essa coisa que é inclusiva também, né? Quando a gente fala assim, puxa, o profissional hoje ele é um engenheiro e é um diretor de RH. É uma inclusão absurda, né? Talvez ele traz um tema que eu, como psicóloga, não vou ter com tanta propriedade, né? E eu acho que isso é o mais rico de quando você fala de recursos humanos, né? Então, fico muito feliz com essa evolução e esse protagonismo que a gente conseguiu chegar até agora, né? Você tocou num tema que, para mim, ele é central dos últimos anos. Eu fico super feliz de ver que a gente, como RH, tem pensado dessa forma. Que eu sentia, há 10 anos atrás, a gente muito reticente de experimentar, né? Isso que você falou, de assim, a gente construía
e levava, né? E era uma forma como se a gente for fazer uma comparação entre o modelo ágil e o modelo waterfall, né? De projetos em que você faz uma coisa depois da outra. E hoje a gente não tem nem tempo mais de fazer isso, né? Porque se você constrói um projeto para implementar daqui a 6 meses ou 1 ano, ele já ficou obsoleto, né? O que você poderia trazer um pouco, Sofia, em termos de assim, o principal impacto positivo que você vê da gente criar muito mais com agilidade, co-criar com as pessoas, como você falou, qual, talvez assim, um exemplo ou um impacto super positivo que você veja disso? Eu acho que a cultura positiva é algo que a gente vem trabalhando com a liderança e a gente não trabalhava mais, né? Assim, a gente trabalhava muito, quem é o chefe, quem é o gestor, né? E hoje a gente fala de uma liderança muito mais ativa e positiva. Então, acho que uma das coisas que eu entendo que fez sentido para que a gente transformasse todos os pilotos de uma forma muito rápida é na forma de você experimentar e trazer a liderança para perto. Antes a gente não tinha espaço num board, por exemplo, né? Então hoje quando eu apresento um projeto, vamos lá, a gente tem vários aí de inclusão ou de saúde mental, alguma coisa assim, e a gente tem a liderança, eu acho que hoje o papel da liderança se transformou em algo que você consegue rapidamente perceber se esse piloto deu certo, se não deu, se eu volto, se eu mudo alguma coisa no meio do caminho, porque hoje o tempo é esse, né? Hoje a cobrança que a gente tem para que lá na ponta isso dê certo, ele é fortíssimo, né? Então essa agilidade que você falou, quando eu tenho a liderança do meu lado, né? Eu acho que hoje a gente trabalhando muito nesse foco de plano de sucessão, de uma liderança mais ativa, de uma escuta ativa, né? Assim, quando a gente fala de saúde mental, não é só o programa lá na ponta. Se eu tenho uma liderança de escuta ativa, isso são programas que você tem que implementar e fazer rodar muito rápido, né? Para que ele de fato se torne vivo na organização, né? Eu acho que a pandemia, ela trouxe muito webinar, muitas coisas spots, mas poucas viraram programa. Então, quando você fala dessa agilidade, para mim, assim, um dos pontos principais é quando você tem a liderança junto e você torna esse programa, de fato, algo que vai ser perene, algo rotineiro, algo que faz parte hoje da cultura, né? Então, eu trago muito isso da cultura positiva como um alicerce, né? Então, qualquer coisa que você traga ali, que ela precisa ser muito mais ágil, de resposta rápida, se você tem a liderança junto, acho que, assim, é o casamento perfeito para dar certo. É bem legal. E esse ponto do que você falou do programa, ele vai evoluindo, né? Vai ser 1.0, 1.1, 1.2, essa coisa ela não para, né? Bem o RH teve isso, né? RH 1.0, agora a gente já está no 5.0, né? Que a gente fala até do IA, né? A gente estava falando um pouco disso, né? Do como a gente tem que saber perguntar para que tenha a resposta correta, né? Não é só ter a tecnologia, né? Essa reinvenção também da sociedade, até a pandemia trouxe um pouco disso, né? De você trabalhar com a tecnologia de uma outra forma para eu ter uma outra resposta, né? Assim, a mudança do hábito vem aí, né? De você falar, puxa, hoje talvez eu vou buscar uma outra fonte, de onde eu me alimento, né? Assim, então hoje a tecnologia está aí para ser uma coisa mais disruptiva, né? Dentro do mundo de RH. E para ir além, né, das fontes de RH, né? Sim. Até trazendo um comentário, nada a ver com RH, né? Mas o Washington Oliveto, o publicitário, né, que faleceu recentemente, ele falava muito, assim, que os publicitários, se eles ficam só se alimentando das mesmas fontes, eles fazem as mesmas publicidades, e eles ficam que nem cachorro correndo atrás do rabo e nada acontece. Então, ele sempre dizia, né, que as pessoas precisavam ir atrás de outras fontes. Eu acho que é isso muito o que eu vejo aqui você falando, né? Quando a gente fala de usar a inteligência também a nosso favor para conhecer outras coisas, para aprender mais, enfim. E tentar inovar no diferente, né? Porque as pessoas pedem isso, né? Hoje você vai vender um produto, não adianta só, exatamente como ele falou, você vender daquela forma. Hoje ele quer experimentar, ele quer saber de onde ele foi feito, se toda a cadeia do produto é uma cadeia que vai de acordo com a ética e valores das pessoas, né? Então, se a gente não pensar nisso, quando a gente pensa num programa, ele também não vai ser duradouro, né? Total. E, Sofia, você disse, enfim, que o RH ganhou mais espaço, né? Isso é ótimo. Como que é na Nokia isso? Você está numa empresa multinacional finlandesa, né? Que a cultura deve ser, imagino, bem diferente da do Brasil. Sim. Ou não sei.
E como que é? Você tem contato com os outros diretores dos outros países? Você faz parte do board, né? Daqui do Brasil, sim. E aí, como que é essa ligação com eles? Que tipo de assuntos vocês levam? Você sente que lá eles estão já conversando sobre temas que ainda a gente nem começou a ver, ou vice-versa, eles estão mega atrasados, a gente já está na dianteira. O que você percebe? Assim, é muito legal trabalhar numa empresa finlandesa porque eles foram pela 7ª vez o país mais feliz do mundo, né? Então, assim, é um super orgulho você trabalhar com uma nação de, assim, acredita na felicidade, né? Então, acho que a primeira coisa que eu me conecto com a empresa é desta forma, né? A segunda coisa que a gente tem, sim, a gente tem um grupo de countries, né? Que tem mais ou menos a mesma posição que eu tenho aqui em outros lugares, e a gente sempre trabalha com harmonização, né? Porque quando a gente tem uma empresa global, óbvio que você tem muitos frameworks, você tem muitos processos, mas você tem as leis, né? Então, assim, toda a parte que a gente tem aqui de respeito às leis, aos processos, a tudo isso pautado sobre uma ética que a Nokia coloca aí como uma prioridade muito bacana. Então, existe uma harmonização dos processos, né? Em tudo que a gente acredita que faz bem ao colaborador, a gente faz de uma forma harmônica. Então, a maioria dos processos a gente tem em todos os países, de uma forma de reconhecimento, de conquistas, né? De fazer todo esse processo mais harmônico e traz para a sua responsabilidade local. Então, dentro do board que a gente tem aqui no Brasil, eu trago todos os temas relevantes, né? Então a gente tem desde o presidente Brasil participando e outros diretores para que possam também me suportar. É o que a gente fala um pouco da liderança, né? Se eu trago isso e a própria liderança traz, né? A gente fez recentemente um lançamento sobre um programa de saúde mental. Quem foi o protagonista para falar? Não foi o RH, né? Foi o líder do Brasil. Então, quando eu tenho o líder do Brasil como protagonista falando, esse é o programa que a gente acredita, parece que a gente vende mais fácil, né? Um produto que, se a gente for trazer para o teu exemplo, ele vende muito mais rápido do que qualquer outra coisa, né? Então, a Nokia acredita muito na harmonização. Bem legal esse ponto. E aí eu queria até puxar por um outro viés, que você passou por algumas empresas diferentes, né? Sim. Ao longo da sua carreira. E a gente estava conversando um pouquinho antes, você estava falando um pouco dessa troca de RHs dentro de clubes ou desses espaços que são bem bacanas também. O que você sente? Você sente hoje? E aí é uma pergunta, eu tenho a minha perspectiva, mas eu queria ouvir a sua. O que você sente hoje? Os RHs, existe essa harmonização, usando esse termo que você trouxe? Você sente que tão próximos em mercados diferentes as práticas de RH? Você sente que eles são altamente personalizados? O que você tem sentido nessas trocas com pares de mercado? Eu acho assim, não existia muito esses clubes antes, né? Então, acho que a gente estava muito preso, né, a outros modelos de troca, né? Eu acho que hoje, a forma como você compartilha as coisas, você até aprende, né? Então, nesses clubes, o que eu percebo? Eu percebo que, independente da empresa que você está hoje, do segmento, da cultura, existe uma troca positiva, né? Então, nesses clubes a gente vê um pouco mais de práticas que funcionam melhores em empresas, como a gente estava falando, de forma de trabalho, de híbrido, 100% em casa, ou que voltou. Cada um funciona de uma forma. O mais rico disso tudo é ter essa troca, né? Que, assim, depois da pandemia a gente começou a voltar a ter essa troca pessoal, então você sente quando o RH está lá vibrando, falando de uma coisa, mas talvez naquele momento não se aplica para sua empresa. Então, acho que hoje, quando você compartilha, por mais que os segmentos são diferentes, né? Por exemplo, algumas coisas que eu fiz na Pandora, não se aplica, porque ali eram lojas, né? É um outro segmento, não se aplica exatamente aqui. Mas eu acho que a essência é bacana. A essência da gente falar de saúde do colaborador, eu tenho um programa assim, não, eu tenho mais voltado ao meu plano de saúde, tá tudo bem. O importante é que a gente está falando de um tema super relevante. Então, acho que a troca, para mim, faz todo sentido, onde você pode, de fato, falar com as pessoas, ouvir o que funciona, o que não, se tem dado. Óbvio que você está atrás do ROI, né? Assim, atrás de todo um programa você tem uma organização lucrativa para tudo isso. Mas, para mim, os clubes, eles estão me trazendo uma outra perspectiva de olhar o mercado e até organizações que estão mais à frente, daí você fala, puxa, posso fazer isso daqui para frente? Ou, não, isso não se aplica nesse momento, né? Então, para mim, eu acho que tá existindo uma troca muito bacana com os RHs. Acho que a gente se fortaleceu, né? O RH ganhou força e os country HRs, ou qualquer outra posição, cada um tem um nome, né? A gente se fortaleceu como um grupo de RH. É bem legal essa tua perspectiva e eu concordo bastante. Eu acho que até uma das nossas ideias relacionadas à Cajuína é servir de inspiração, não de copiar e colar.
Mas Sim. eu acho que isso que você trouxe de assim, eu acho que uma das coisas que a gente se fortaleceu como função em recursos humanos é o método, né? Você não precisa necessariamente aplicar o que o outro está fazendo, mas você pode aprender com erros e acertos de assim, olha, a gente tentou vir por esse caminho, a gente analisou esses pontos, chegamos nessa conclusão, tiramos uma hipótese, implementamos um programa. Isso aqui deu certo, isso aqui deu errado. Eu penso, enquanto eu falo, eu penso em várias coisas, por exemplo, que aconteceram no meu tempo de Caju, de coisas que a gente acertou e coisas que Sim. erramos assim totalmente. E eu acho que as conversas mais ricas atuais são da gente conseguir abrir um pouco dessa caixa preta que tinha dentro do RH. Eu não conto o que eu estou fazendo porque é confidencial, você não conta o que você está fazendo por ali. Eu não abro o que está dando certo ou errado na minha estratégia. E, na verdade, ninguém ganhava com isso, né? Ninguém. E é uma evolução super positiva, né? Que a gente tem que ter com a troca. Porque, às vezes, o negócio impede de você implementar uma coisa, mas é importante saber, né? Então, acho que bom que teve erros e acertos, né? Para que a gente possa evoluir aí, até como ser humano, né? De falar dessa troca. Então, tem pessoas bem mais sêniores nos grupos que trazem, e é fantástico. Assim, é fantástico ver uma estrutura de RH sendo criada por várias mãos. Então, eu acredito muito na troca, né? Acredito bastante nisso. Não, e com empresas de épocas completamente diferentes, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem Lucas, CHRO da Caju, que tem 5 anos, você da Nokia, que foi fundada em 1865. Sim! Então, assim, o background ali que você tem, até o histórico todo da empresa é completamente diferente. Aí, até aproveitando esse gancho de tradição, né? A Nokia aí tem mais de 100 anos e vocês, ao longo do tempo, precisam se adaptar Sim. às mudanças, né? Hoje a gente vê novas gerações entrando no mercado de trabalho. Você sente alguma diferença ali ou alguma resistência, alguma coisa que vocês estão precisando mexer rápido para onboardá-los, digamos assim? A Nokia é muito bacana, tem um público que continuou nessa reinvenção, né? A gente tem hoje 40% do nosso time com mais de 60 anos, então isso é muito bacana, né? Porque nessa reinvenção a gente conseguiu formar as pessoas de uma forma tão robusta que elas continuam dentro da organização. Então é um super motivo de orgulho, e a gente tem vários programas de inclusão. Então hoje eu tenho quase que 5 gerações dentro da empresa. Eu tenho um estagiário entrando agora com os seus 20 anos, né? E eu tenho uma pessoa ali de 70 anos. E o mais rico disso tudo é que a gente tenta colocar exatamente eles dentro da mesma estrutura, né? Porque isso é o rico, né? É a gente conseguir fazer esse encontro de gerações de uma forma positiva para que a gente possa perpetuar tudo isso, né? Até porque a gente fala assim, o que me trouxe até aqui não é o que me leva adiante. Então, eu vou ter esse ciclo de vida do colaborador. Então, ele vai sair em algum momento e eu vou ter um outro chegando, né? Tem uma brincadeira que a menina falou: as novas profissões não vão ter nem job description. E a gente tinha isso como, nossa, o RH tem que fazer lá a descrição de cargo, né, de todo mundo. Talvez nem tenha isso no futuro, né? E eu acho que isso que é o rico, é você fazer esse encontro de gerações de uma forma mais agregadora, onde eu consigo receber esse profissional, né, esse profissional que talvez pensa mais no Y e não numa carreira coordenador, gerente, diretor. Ele é uma carreira um pouco mais disruptiva, né? E a Nokia está super aberta a isso, né, de uma forma bem inclusiva, até esse profissional que foi a carreira certinha, analista, gerente, coordenador, né, diretor. Então, eu acho que esse encontro de gerações também enriquece o negócio. Eu preciso desse profissional que está chegando agora, né, fazendo outras perguntas, né, tendo uma criatividade diferente, com esse cara mais sênior, né, que vai conseguir direcionar, entender onde a gente aplica o piloto, onde não. Então, eu acho que é mágica esse encontro aí de gerações. É bem legal. E quando você estava falando, eu estava conectando, acho que 2 pontos, até para puxar um gancho, e aí eu queria até ouvir sua perspectiva nisso, porque eu acho que deve ser bem rica por essas gerações que vocês têm, né? A Caju, por ser uma empresa mais jovem e é uma empresa que tem um público jovem mesmo, né? A gente foi amadurecendo, trazendo pessoas com mais tempo de mercado, experiência, mais recentemente. Mas a gente tem uma galera ali entre os 20 e os 30 bastante representativas. E aí, falando sobre erros, um dos erros de hipóteses que eu tive na Caju foi de entender exatamente a questão da abolição do job description, enquanto você estava falando. Então, eu pensei, cara, a galera vai vir e todo mundo é mais empreendedor e tal, e a gente não precisa se preocupar tanto com isso.
qual que é um dos itens que mais pega hoje dentro da Caju? Trilha de carreira. Sim. Eu não sei qual que é a minha trilha de carreira, qual que é a minha senioridade, qual que é o meu negócio, qual que é a descrição do meu cargo. E eu confesso que isso me pegou totalmente desprevenido. Assim, eu acho que eu queria te entender um pouco dessa questão das novas gerações, do como é a chegada dessa galera jovem, ou quais são as coisas talvez que você se surpreenda com a cabeça, a mentalidade da galera mais nova, e quais são as coisas que você vê que a galera chega e consegue mover, né, com esse seu público que tem 40% de pessoas com mais de 60 anos, né? Como é que é esse misto? Eu acho que eles trazem uma criatividade diferente, né? Talvez eles buscam por algo, né? E é um pessoal mais inquieto, né? Então, quando a gente fala assim, a gente vai ter um projeto que vai seguir, né? E talvez ele quer fugir um pouco, mas ele traz um benefício lá na ponta. Então, eu acho que essa pessoa que chegou agora, a gente tem um programa de estágio, por exemplo, eles trazem uma criatividade um pouco diferente que vai ser inquieta, né? Então, ele fica mais perguntando, ele cria hipóteses, ele vai tentando fazer outros posicionamentos com alguém que traz um pouco assim, olha, não aquele mais do mesmo, né? Então, a gente tenta conectar de uma forma com que eu consiga conectá-los para que uma forma assim, o projeto vai acontecer e eu vou precisar dos dois juntos, né? Então, eu absorvo tudo que esse cara tem hoje. Óbvio que ele também traz essa pressão de falar, tá bom, qual que é o meu plano de carreira? E é um pessoal que talvez vai ficar menos tempo, talvez o ciclo dele se feche de uma outra forma. Acho que isso para nós é o mais diferente, né? Então, você tinha alguns ciclos de fechar em 5 anos, alguma coisa em 3 anos, talvez esse ciclo vai ser de 1 ano. Então, esse para nós é um aprendizado, né? De falar, puxa, ele tá aqui nesse projeto, mas ano que vem ele não vai estar mais. Mas poxa, como é que eu vou fazer? Então, é isso, né? Eu acho que a nova geração, ela traz uma coisa de você também falar assim, puxa, ele vai ficar aqui, talvez ele não vai... Esse tempo que eu tenho de Nokia, assim, de perceber que... a média de tempo de casa é 20, 30 anos. Não é mais, né? Então, é um profissional que... Por isso que a gente fala da experiência do colaborador. Se ele percebe que a experiência que ele tem no projeto é construtiva, ele vai ficar. Se ele perceber que não é, ele vai embora, né? Então, é a minha outra forma de atrair e reter hoje pessoas com um outro olhar, né? Então, para mim, essa conexão ela é muito importante, porque ele traz assim, puxa, será que eu quero ficar aqui 40, 50 anos? Né? Ele se pergunta muito mais, então isso é verdade, assim, o que te perguntaram, né, a gente sente lá de uma outra forma, mas pensando assim, se eu não mudá-lo de projeto, eu vou perder para o mercado, então eu tenho que mudar rapidamente ele de projeto para que ele se retroalimente de uma vontade de continuar ali. Ele quer gerar impacto, né? Muito. Tipo, é mais e rápido, do que... né? E rápido, e rápido, na verdade. Mas é muito bacana, né? Você trabalhar com essas gerações, super. assim. Eu acho que te leva a pensar de uma outra forma. Eu acho que você tem que ter a escutativa. Eu acho muito disso. Dos dois lados. Para ele ouvir um pouco do que tem ali. Porque eu tenho processo, eu tenho regras, né? Eu tenho várias coisas que ele não viveu. E ele traz aquela inquietude, né? Aquela agilidade da idade. Legal. E vocês fazem pesquisas com alguma frequência? Como que é? A gente tem um Pulse Survey que nos direciona para entender, até porque a gente falou um pouco disso, né, de construir coisas a várias mãos. Então, hoje, os programas que a gente tem de inclusão, eles são feitos por colaboradores e não por RH, né? Então, a pesquisa nos direciona, né? Vai falando, puxa, isso aqui que eu estou fazendo está certo ou não, né? Então, a gente tem uma pesquisa global que acaba direcionando um pouco das atividades e como a gente está medindo a liderança, um pouco disso, mas temos sim. Legal. A gente começou faz o quê? A fazer pesquisa? Vai fazer 2 anos. Vai fazer já. 2 anos. Não, e é super... Já entrou muito na rotina, é bem importante, bastante. Com bom bastante. engajamento de resposta. Sim, a gente tem mais ou menos uns de 30% a 40%, que a gente faz as pesquisas quinzenais. Que legal. Então, são 6 temas que rodam a cada 2 semanas. Então, a cada trimestre, a gente repete as mesmas perguntas. Então, a gente consegue sentir realmente esse pulso de o que está pegando na galera. Esse tema, por exemplo, do plano de carreira é um que ele aparece ali dentro. E aí, a gente está testando isso de produtos A mesmo. Então, marketing é uma área que a gente estava trabalhando com... como é que a gente vai trabalhar com esses cargos? O que a gente vai desenhar um pouco de mapa? Em design, a gente está testando uma metodologia um pouco diferente. A gente gosta bastante de fazer esses testes, e aí a gente consegue ver, teve uma mudança ali no marketing depois que a gente implementou alguma coisa de um tri para o outro, e é bem legal. Eu sinto que essa agilidade ela é necessária, né? Eu lembro, eu venho de uma realidade em que antes a gente fazia pesquisas anuais, tinha uma pesquisa que era bianual,
nossa. Demora assim, muito. 2 anos parece que Às a vezes nem empresa dá já mais, não é já. a mesma e tal, aquela coisa toda. E eu acho que quando você faz algo vindo da pesquisa, tem um senso de pertencimento. Então, assim, quando alguém viu, falou, puxa, o que eu falei do marketing, aí você foi lá como RH e fez o negócio acontecer, eu acho que o senso de pertencimento é gigante. Aí você fala, puxa, eu tenho voz, né? Então, eu também acredito muito nisso. Muita coisa que a gente implementou veio da pesquisa. Precisamos ter um programa de inclusão, a gente precisa ter alguma coisa ali, não só um spot aqui de um webinar, né? Então, de fato, o que a gente acredita é colocar em prática. Então, acho que o senso de pertencimento depois disso é enorme. E só um comentário agora que eu estava pensando enquanto você falava e do que eu acho que um tema legal que talvez tenha sido um dos aprendizados bacanas que eu venho tendo nesses últimos 3 anos na Caju é de assim, você precisa estar disposto a fazer as mudanças o tempo todo, mantendo uma coerência do para onde você está indo, né? Porque as pessoas, elas sentem, né? A gente tem mudado muito rápido, né? Aquela história do o mundo é VUCA, o mundo é BANI, o mundo é sei lá o que o mundo é. E a única constante é a mudança, mas por um outro lado, a gente também não pode ser uma metamorfose o tempo todo, porque senão as pessoas, elas perdem essa referência, né? Mas eu acho que é isso, contar a história é importante. Uma das coisas que eu sinto que a gente tem feito muito melhor como RH é contar os porquês, né? Isso que você estava falando, por que da implementação desse programa, né? O que a gente espera sobre isso? A gente socializa muito mais o racional. Antes era assim, é este programa, legal. E aí a gente começava com Champions, né? Tem esses 2 Champions, um sponsor, não sei o que, ninguém sabe nem o que o negócio né? tá. Eu acho que assim, e é a essência, né? Assim, por mais que você vai. É o que a gente falou lá no começo, né? Das constantes mudanças, né? A resiliência tá aí para nos ajudar a fazer isso acontecer e não perder a essência. A Nokia tem os essentials que a gente coloca em tudo que a gente faz, porque eu não posso perder isso, né? A minha cultura precisa perpetuar, independente se agora é por unidade, se não é, se é por negócio, não é. Eu acho que isso nos fortalece enquanto time, né? E olhar para uma mesma direção, né? Então, se mudou um pouco a rota aqui, ajusta, vai para a mesma direção, né? Eu acho que esse que é o importante da gente não perder o foco do time. Não, maravilha. E Sofia, você falou no início que você é mãe de um garoto e tem Sim, quantos anos? Tem 9. Tem 9 anos. Fiquei sabendo também que vocês são apaixonados pelo Palmeiras. Sim, eu mudei. Eu era São Paulina, tive que mudar para Palmeiras, porque mãe é isso, né? Então, ele é apaixonado pelo Palmeiras. Tudo bem, o Palmeiras, quando ele nasceu, estava numa fase muito boa, né? Então, ele acabou indo para o time pelo favoritismo que tinha na época. Mas eu sou super intensa, como uma boreana, eu sou super intensa e eu acredito nos tempos de qualidade, né? Então, assim, tudo que a gente faz junto, focado, né? Então, assim, eu amo o que eu faço no meu trabalho e a gente tem que ter o equilíbrio das coisas, Era né? isso mesmo que eu ia te perguntar, assim, como que você faz para conduzir, né, a vida profissional, que eu imagino que venha bastante pepino, né, ao longo dos dias, mas sem perder também a qualidade da vida pessoal, né? Com seu filho, com sua família. A gente tem que viver isso, né? A gente tem que viver intensamente todos os momentos que a gente tem. Então, eu costumo ter tempos de qualidade. Ele sabe que o tempo que eu tenho que trabalhar, eu tô ali trabalhando, ele tá na escola. E o final de semana, ou qualquer outro tempo que a gente tenha de noite, a gente vai estar ali junto. Não adianta eu estar com ele ali e estar respondendo e-mail, né? Então, ele sabe muito bem disso. Então, ele se conecta de uma forma até engraçada que eu falei, não, eu tava com o meu time. Aí ele, você montou um time de futebol? É engraçado, né? Você fala, não, é um time de gente que trabalha junto, né? E tudo ele associa ao futebol, né? Então, vou bastante em estádio com ele. Eu acho que a gente vai se enriquecendo de boas memórias, né? E que as memórias sejam juntas, né? Então, assim, não aquela memória só de, eu fiz uma coisa aqui, não. Então, a gente constrói bons momentos juntos. Então, eu também trago isso pro time, para que eu tenho uma profissional do meu time que joga muito beach tênis e vai para várias competições, né? Então, eu falo, não perde isso, né? Não perde. Conecta isso com o teu dia a dia para que seja feliz em todos os momentos, né? E uma pergunta, até aproveitando esse gancho da questão da maternidade, do espaço da mulher no ambiente de trabalho também. 25 anos de carreira dentro de RH, eu presenciei várias mudanças ao longo dos anos. Como que você, como uma executiva mulher na área de recursos humanos,
você vê que tá o mercado em comparação a, sei lá, 2 décadas atrás? O que você sente que melhorou ou não necessariamente melhorou para mulheres que exercem vários papéis? Eu acho assim, tem algumas empresas que ainda você vê assim, posts no LinkedIn que infelizmente ainda não... ainda bem que eu tive bons exemplos, né? Assim, passei por empresas que já tinham 6 meses de licença maternidade, já trabalhavam com a mulher numa outra forma de se reconectar na volta da empresa, e hoje você tem férias, você tem mais um programa. E eu acho que o que conectou muito, quando a gente fala de programa, por exemplo, a Nokia tem a licença estendida para o pai, para 3 meses, que eu acho muito bacana, porque é um período desafiador. Você está ali com a criança no seu primeiro momento, então quando a gente fala de uma paternidade inclusiva junto com a maternidade, eu falo, puxa, é uma empresa dessa que eu quero trabalhar, né? Eu acho que a gente consegue se conectar de uma outra forma com a mãe, com a vida, com o que ela quer, assim, viver naqueles primeiros momentos de vida com o filho. Então, que bom que tem empresas que já estão com esse olhar, né? E eu espero que as outras que ainda não têm esse olhar, né? Que ainda virem uma pauta para falar, ai, puxa, tá voltando de licença, ou posts de pessoas que saíram, né? Quando voltaram da sua licença, né? Então, que bom que a gente está se ressignificando, né? E falando de que tem inclusão de mulheres em cargos de liderança, a gente está falando da melhoria nesse percentual. Então, que bom, né? Que bom que o viés é positivo. É super bacana, e eu até conectando a tua fala, né? Você falou, me tornei uma melhor profissional depois que eu fui mãe, e eu acho que isso passa por várias pessoas, né? Eu vejo a mesma coisa da parentalidade, que legal. Sim. Que a gente está começando a olhar com mais equidade, né? Na Caju a gente também lançou um programa de extensão da licença paternidade, e eu acho que é muito importante para a gente falar sobre essa equidade, falar sobre inclusão, a gente de fato precisa considerar os aspectos da vida das pessoas, né? A gente não... que pena que ainda é tudo muito, precisa ter, tem cota disso, cota daquilo, que pena que ainda precisa ter, mas que bom que pelo menos se move de alguma forma, né? Que bom que a gente se move por isso, mas eu acredito muito nesse fundamento do equilíbrio das coisas, da gente criar programas para que tenha inclusão, para que tudo isso funcione de uma forma mais harmônica para todo mundo, né? A gente está se aproximando aí do fim, um papo super legal. E a gente sempre pergunta para todos os nossos convidados se tem algum filme, alguma série, algum podcast que tenha te inspirado, ou mesmo algum programa offline, né? Que tem feito você uma profissional melhor. Eu acho que tem o Work Life, que é muito bacana, né? E a gente estava até falando do HR Happy Hour, que é um podcast super atual, né? Que traz entrevistas também com tendências e algumas coisas legais. E eu acho que os clubes, né? Eu acho que voltar para um presencial, né? Eu falo aquela coisa do encontro com propósito, né? Da gente estar ali numa troca. Então, depois da pandemia, a gente voltou com esses grupos. E eu acho que eles são extremamente enriquecedores. É uma vez por mês, então a gente consegue fazer uma troca ali, que você sai um pouco do teu mundo e vê um pouco do mundo lá fora, falando, puxa, podia fazer isso. Então, me inspira e me move. Quando eu volto para a minha realidade, falo, puxa, isso é muito bacana. Então, acho que são clubes, estar junto, essa troca. Muito legal. E obrigado por ter emprestado um pouco da sua inspiração pra gente hoje. Imagina. Porque é muito rico e faz parte do nosso propósito, de fato, a gente vê práticas diferentes e vê pessoas que estão apaixonadas e querendo fazer. No final do dia, eu acho que o mais rico do momento atual é a gente criar uma rede que faça com que todas as empresas evoluam, né? Sim. Quando você fala sobre um programa que vocês implementaram na Nokia de extensão de paternidade, eu sinto, e a mesma coisa que eu tenho hoje, não é uma coisa egoísta. Você não quer que a Nokia esteja melhor que as outras empresas nisso. Você gostaria que todo mundo... Eu acho que essa contaminação pela inspiração é uma coisa que eu senti bastante na tua fala. E bem legal. Que bom. Que a gente possa, né, fazer isso para outras empresas, inspirar, que sejam programas melhores para todo mundo, né? Isso que a gente deseja. Mas obrigada também. Adorei o bate-papo. Foi muito bom. Super enriquecedor. A gente que agradece. Super obrigada, Sofia. Obrigada. E aí, gostou do papo? Acompanhe os nossos conteúdos em cajuina.org e não perca os próximos episódios.